Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto ouvinte, que alegria poder estar com você nesta manhã de segunda-feira, iniciando nossa semana de atividades com o coração no coração de Deus. Eu peço a você que, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva. E também dê uma olhadinha se você continua inscrito, porque é muita bagunça nesse canal que a plataforma faz. Muita gente que é desconectada do canal, muita gente que não consegue receber as notificações. Acione também as notificações, compartilhe o nosso conteúdo. Eu agradeço imensamente a todos que estão fazendo isso há tanto tempo, nos ajudando a compartilhar o nosso conteúdo. E hoje à noite, às 21 horas, nós temos o programa de catequese Eclésia Santa, que a gente faz com o Catecismo da Igreja. Eu conto com a sua presença. Bem, posto isso, nós vamos iniciar o nosso programa hoje refletindo sobre um tema essencial: a santidade pessoal como fundamento da subida da igreja. A santidade pessoal, que coisa maravilhosa, extraordinária. Uma igreja santa não nasce de estruturas nem de projetos humanos, mas da santidade de cada pessoa batizada. De mim, dos sacerdotes, dos diáconos, de todos nós, dos leigos, dos coordenadores, todos nós formamos essa santidade da igreja quando nós realmente nos deixamos alcançar pela graça de Deus. O Frei Clodovis, nesse seu maravilhoso livro, Por uma Igreja em Subida, lembra que a crise da igreja só terá saída quando cada cristão reencontrar a espiritualidade autêntica. E ele diz assim, na página 121, a igreja não se renova com estratégias pastorais, mas com santos. A verdadeira reforma começa sempre pelo coração convertido. Nós tivemos aí recentemente a canonização de Carlo Acutis e do Frassati. Dois jovens que fecundaram a igreja com o seu testemunho de santidade. E realmente é isso. A nossa igreja só pode crescer se realmente os seus filhos e filhas alcançar esse patamar de santidade, de conversão. Deus não pede de nós grandes feitos humanos. Preste atenção nisso. Mas a fidelidade humilde e perseverante. Como dizia Santo Agostinho, a santidade não consiste em não pecar, mas em levantar-se sempre que se cai e nunca desanimar. Às vezes você teve uma queda, não rezou bem, não foi caridoso, pecou, confessa, levanta, começa de novo, seja no seu matrimônio, seja na vida da família, porque a igreja em subida começa no coração que se deixa tocar pela graça. E aqui nós temos que dizer, há muitos católicos, inclusive clérigos, homens ordenados, mulheres consagradas, que estão perdendo a fé, não somente no mundo lá fora, mas também aqui no Brasil. Às vezes o que a gente vê acontecer nas nossas comunidades denotam isso. Comunidades que vão perdendo essa sensibilidade de abrir-se à graça, porque o pessoal não reza, não tem espiritualidade, não tem leitura bíblica, não tem oração, não tem adoração. Como vai fazer isso? Ser algo bom na comunidade. É preciso que cada um levante o seu coração em questionamento diante de Deus e pergunta, como que está a minha fé, a minha espiritualidade? Eu me deixo cair por qualquer provação, por uma morte, por um acidente, pela perda econômica,
Nós precisamos ser cristãos fortes, gente. Nós precisamos ser os novos cruzados desse tempo de paganismo em que Deus vai sendo abolido de tudo e nós cristãos queremos marcar a nossa presença com a firmeza da fé. São Paulo aos Romanos nos recorda nessa carta tão bonita que nós estamos lendo neste mês. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Apresentai-vos a Deus como vivos, ressuscitados dentre os mortos. Romanos 6, 12 e 13. Eis a essência da santidade para mim e para você, para as nossas comunidades. Viver para Deus. Oferecer a vida como sacrifício espiritual agradável a Ele. Romanos 12, 1. Essa entrega nossa a Deus. Frei Clodovis, na página 129 do livro, ele diz: a santidade pessoal não é perfeccionismo, mas docilidade ao Espírito. Eu vejo às vezes as pessoas muito radicalizadas, tanto o pessoal de lá como de cá, nesse perfeccionismo. Não, para com isso. Seja dócil ao Espírito Santo, seu coração vai ficar cheio de caridade, de amor, de paciência com os irmãos, e você vai evitar cair naquele zelo amargo de pensar puritanamente, farisaicamente, eu sou melhor do que os outros, eu sou um católico de mais alta categoria. Não existe isso, gente. Eu, como bispo, não posso cair nessa, de pensar, porque eu sou bispo e ordenado, então o Papa me escolheu, eu posso me considerar um suprassumo. Nada disso. Não reza, não bata o joelho no chão, não humilha o coração. O pecado vai dominar, a soberba, o orgulho. A gente precisa entender isso. Não podemos deixar que essas realidades nos alcancem. Continua o autor. É permitir que Ele modele a nossa vida, como o oleiro modela o barro. Esta passagem lá dos profetas no Antigo Testamento, do oleiro, aquele que cuida da oleria, que molda. É muito bonito. Deus é o nosso oleiro. Sem santos, a igreja é pesada e arrasta-se. Com santos, a igreja sobe, como chama acesa em direção ao céu. Que pensamento extraordinário! Esse pensamento que dá para você fazer muitas meditações. Como são doces essas palavras do Frei Clodovis, como elas nos ajudam a compreender a grandeza do chamado de Deus na vida de todos nós. Um chamado universal, a santidade. Não existe igreja verdadeira se os seus filhos não estão buscando a santidade. Na família, no sacerdócio, na vida religiosa, na vida consagrada, na vida leiga. É preciso isso. Maria Santíssima é o ícone, a imagem perfeita desta verdade. Toda a subida da igreja passa primeiro por sua resposta de fé. Uma igreja que sobe para vir ao encontro das necessidades desse mundo, ela precisa dar, através dos seus membros, esta resposta de fé. Faça-se em mim segundo a tua palavra, foi a resposta de Nossa Senhora, que deve ser também a nossa. A sua santidade pessoal, prezado ouvinte, deve ser como a de Maria, a porta pela qual Deus entra neste mundo, ou que Deus entrou neste mundo por meio dela. Assim, cada cristão, na sua pequena fidelidade, abre espaço para que a igreja inteira se eleve na direção de Deus. Isso é extraordinário. Isto é profundamente confortador. Portanto, meu querido ouvinte, a santidade não é um luxo para alguns, mas vocação de todos. Cada leigo, cada sacerdote, cada jovem, idoso, cada religioso, religiosa, todos são chamados a ser santos. Esta é a base sólida da subida da igreja, o alicerce sobre o qual se constrói a missão.
aí essa briga nossa para santificar as nossas comunidades. Outro dia eu fui numa região aí do Brasil e um sacerdote estava me partilhando que os leigos não aceitam numa comunidade só. Em toda a paróquia já aceitou, mas uma comunidade não aceita tirar a bebida alcoólica das festas da igreja. Que sentido tem isso? Você vai para a festa da igreja para se embriagar? Para ficar falando besteira? Porque a pessoa bêbada, ela não tem controle da sua língua, da sua mente, dos seus atos, né? E muita gente não quer. Muita gente não quer a santidade, quer uma igreja que combina com o pecado, uma igreja que batiza o pecado, uma igreja que não exige a mudança nossa. Portanto, meus sacerdotes, aqui da nossa Diocese de Formosa, os amigos sacerdotes, nós não podemos negligenciar a verdade que a igreja anuncia aos seus filhos. Vamos ser fiéis e vamos colocar a igreja na marcha da santidade, a começar de nós, seus pastores. O Santo Evangelho desta segunda-feira, Lucas 8, 16, 18. A lâmpada colocada no candelabro. No Evangelho, Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, mas a coloca num candelabro para que os que entram vejam a luz. 3 pontos. Primeiro, a santidade pessoal não é tesouro escondido. Quem é de Cristo deve ser luz do mundo. O santo é sempre missionário, porque sua vida brilha e atrai para Deus, atrai as pessoas para Deus. A santidade não é uma fuga, mas um testemunho. No segundo ponto deste evangelho, Jesus adverte que nada há de escondido que não venha a ser manifestado. A santidade é verdade interior, de dentro de nós. Não basta parecer, é preciso ser. O coração puro, cedo ou tarde, se revela, e o mesmo vale para a hipocrisia. Deus vê a verdade do coração, se o coração está indo para o bem ou está indo para o mal. E um terceiro e último ponto sobre este evangelho, Cristo conclui: a quem tem será dado, e a quem não tem, até o que possui, que pensa ter, será tirado. Isso significa, meu prezado ouvinte, que quem vive a santidade cresce sempre mais. Quem despreza a graça de Deus perde até o pouco que tinha. A vida espiritual exige o quê? Perseverança e vigilância. É o que eu desejo para você e a sua casa. Te convido, ouvinte, a orarmos. Senhor Jesus, vós que chamais a santidade, fundamento da subida da vossa igreja, ajudai-nos a viver com um coração puro e fiel, deixando, Senhor, que a vossa graça transforme nossa vida e a vida do ouvinte deste programa em luz colocada no candelabro, para iluminar o mundo. Que nossa santidade pessoal seja humilde, perseverante e missionária, e que a igreja, enriquecida pelos santos, suba sempre em direção a vós. Que Maria, esposa do Divino Espírito Santo, nos ensine a santidade do sim cotidiano e nos acompanhe neste longo caminho da nossa vida. Sobretudo, abençoando e acompanhando você, que hoje amanheceu com tantos desafios e ligou o rádio para rezar conosco, pedindo essa graça, a cura de um sofrimento que está abalando a sua alma. E nós vamos pedir agora essa bênção de Deus para você e pela cura de todos que estão sofrendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor, derrame a Tua graça, a graça da Tua bênção sobre o ouvinte deste programa, especialmente o
o ouvinte que está sofrendo, angustiado, triste, doente, seja qual for a enfermidade e o problema. Que a tua graça entre neste momento no coração desta pessoa, curando-a e santificando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado dia para você. À noite nós temos nosso encontro aqui no canal às 21 horas com a catequese e a oração das completas. Fique em paz.